Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos então dar sequência aos nossos encontros aqui de linguística textual. Vamos trabalhar agora com o tópico frasal e estratégias de desenvolvimento do parágrafo. Aqui a gente precisa prestar um pouco mais de atenção por ser um assunto um pouco mais sensível aqui, né? Então a gente vai trabalhar passo a passo. Vamos trabalhar assim. A gente vai continuar, então, analisando, né, a estrutura do parágrafo escrito a partir de um parágrafo padrão, tá? Vai apresentar ali uma estrutura básica, né? Uma introdução, que a gente vai chamar de tópico de parágrafo, um desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, esse é o nosso parágrafo padrão. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Tá? Parágrafo padrão, né? Vamos trabalhar aqui. Garcia propõe a expressão parágrafo padrão para designar o tipo de parágrafo básico que, sobretudo, na descrição e na argumentação, é constituído de duas e, ocasionalmente, de três partes, assim delimitadas. Uma introdução, que é representada por um ou dois períodos curtos, na qual se apresenta um núcleo, né, uma ideia núcleo do que vai ser tratado no nosso texto, e aqui o autor chama de tópico frasal. Tá? O desenvolvimento, no qual essa ideia núcleo é trabalhada, é explicada, né? E uma conclusão, tá? O que seria algo menos frequente nesse parágrafo padrão. O tópico frasal nós vamos chamar de tópico de parágrafo, só para a gente não confundir com a topicalização que a gente viu na aula passada, tá? Então vamos lá falar sobre o tópico de parágrafo. Na grande maioria dos textos escritos, o tópico de parágrafo apresenta a ideia núcleo do parágrafo por meio de uma generalização. É comum iniciarmos esse parágrafo expressando uma opinião, declarando ou definindo algo, e fazemos isso a partir de uma generalização, ou seja, falamos primeiro do que é geral, para depois nos aprofundarmos nas ideias específicas, e aí seria na parte do desenvolvimento. Tá? Esse comportamento verbal caracteriza o chamado método de raciocínio dedutivo, em que se parte do todo para as partes, tá? Do geral para o particular. Vamos, então, analisar alguns modos de iniciar o parágrafo. Nós temos aqui a declaração inicial, seria o primeiro modo, né? A declaração inicial, que é o mais comum, né? É como o próprio nome indica, a gente começa o parágrafo fazendo uma declaração. Então, por exemplo, aqui, já está aprovado cientificamente que a incidência de câncer de pulmão é muito maior que em pessoas que fumaram durante toda a vida. Tá? Então, a gente já traz aqui uma declaração, né? E esse tipo de tópico ocorre no mundo comentado. Lembra disso? No mundo comentado, a gente quer aumentar o engajamento, vamos utilizar verbos no presente do indicativo, tá? Um outro tipo de tópico, de parágrafo, que também é muito comum, seria a alusão histórica, tá? E aí a gente trabalharia com o mundo narrado, onde tem um distanciamento do autor. Geralmente a gente faz isso em redação para Enem, para algum vestibular, tá? A alusão histórica, então, né? A gente vai iniciar o parágrafo fazendo a alusão a fatos fictícios ou reais, tá? E desperta a curiosidade e o interesse do leitor. Então, por exemplo, aqui, ao término da Segunda Guerra Mundial, a capital alemã, Berlim, foi dividida em 4 áreas. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética passaram a comandar e a administrar cada uma dessas regiões. Perceba que aqui há um distanciamento do nosso autor, porque ele está usando o mundo narrado, né? Está fazendo aqui uma narrativa inicial. Tá? Uma outra maneira de iniciar o parágrafo é fazendo o uso de uma definição, tá?
que é um recurso didático, né? Então, a gente vai iniciar por meio de uma definição. Por exemplo, aqui, a pragmática é o ramo da linguística que analisa a linguagem do contexto da comunicação, preocupando-se com os objetivos da comunicação e estudando os significados linguísticos que se deduzem a partir de um contexto extralinguístico, contexto discursivo, situacional, tá? Então, aqui a gente traz a definição do que é a pragmática, ok? Já no nosso início. A gente pode também usar um outro recurso didático, que é a divisão, tá? Onde a gente vai apresentar em tópico, o tópico de parágrafo, pela divisão de ideias a serem desenvolvidas. Geralmente, a gente trabalha isso quando a gente tem mais de um centro, mais de um núcleo, né? Essa maneira de se iniciar o parágrafo por suas características de objetividade e clareza constitui-se num eficiente método didático para introduzir ali um assunto. Então, por exemplo, faz muito tempo, né, que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. No seu aspecto positivo, virou festa de congraçamento, ou seja, para a gente congregar, né, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltam a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. No aspecto negativo, é o grande festim do consumo, presidido por esse chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. Aqui eu falei antes que seriam mais de uma ideia núcleo. Na verdade, não é mais de uma ideia núcleo. É você conseguir trabalhar com diferentes aspectos da sua ideia núcleo, não trazendo uma coisa só. Então, você consegue utilizar aqui essa divisão, tá? Então, por exemplo, aqui nesse contexto, nós temos a ideia que o Natal virou uma festa de congregar e nós temos a ideia de que o Natal virou um festim de consumo. Então, o autor ele procura desenvolver nos parágrafos seguintes essas ideias, né? Resgatar o sentido original da festa natalina, independentemente de ser da sua conotação religiosa, tá? Nós podemos iniciar o parágrafo também fazendo uma pergunta ao leitor, né? Fazendo uma interrogação. E aí a gente vai constituindo o desenvolvimento pela resposta dessa pergunta. Então, por exemplo, quem dá nome aos seres? Ao primeiro homem, conta o livro de Gênesis, foi dado o poder de nomear. O poder de nomear significava para os antigos hebreus dar às coisas a sua verdadeira natureza ou reconhecê-la. Esse poder é o fundamento da linguagem e, por extensão, o fundamento da poesia. Então, ele inicia aqui, né, com uma pergunta e depois ele responde nesse próprio parágrafo essa pergunta, e isso vai ser ali desenvolvido nos próximos parágrafos também. Uma outra modalidade seria, que é usada em textos narrativos, é a omissão de dados identificadores, tá? Esse tópico cria, então, um efeito de suspense, porque vai omitir ou ocultar alguns elementos que vão aparecer no desenvolvimento do parágrafo. Então, por exemplo, esta semana surgiu um elemento novo no cenário político. Aqui tem uma redundância, né? Porque surgiu, enfim. Esta semana surgiu um elemento no cenário político brasileiro. Não se trata de uma nova proposta. É apenas mais uma vergonha para os que dizem que governam em nome do povo. Então, qual seria o novo elemento? Qual seria a novidade? Na verdade, é mais uma vergonha. Ponto. Tá? Então, primeiro tem essa omissão, né, para trazer um suspense, até segurar um pouco o interesse do leitor. Depois ele dá essa resposta. Tá? E aqui tem uma atividade, gente. Eu não vou ler isso aqui tudo não, por causa do tempo, tá? Mas é que é para a gente conseguir aqui organizar o texto. Para a gente conseguir organizar o texto, para saber linkar aqui um texto no outro. Eu vou deixar aí para vocês o material, então vocês façam com mais tranquilidade, tá? Só para a gente entender aqui, cadê a número 2? Cadê? Agora que você já organizou as partes do texto, ele começa por aqui, tá? Como o tópico de parágrafo, a introdução, é iniciado. Aí ele diz aqui, ó, uma das visões mais espetaculares do século passado foi a primeira imagem da Terra feita do espaço na década de 60,
uma gigantesca massa azul com 70%, tal, 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 tal. E aí a gente pode pensar, qual é aqui a ideia que ele traz, né? Qual é aqui a ideia que ele traz? E será que ele traz uma definição? Será que ele traz aqui uma declaração? Mas como ele fala da década passada, do século passado, ele faz uma alusão histórica, né? Ele faz uma alusão a alguns fatos passados, né? Fatos passados. Então, a gente tem isso aqui, tá? Cadê? Uma das visões mais espetaculares do século passado. Então, aqui a gente percebe que tem essa alusão histórica. Ok? Vamos ver, então, as estratégias de desenvolvimento do parágrafo. No desenvolvimento do parágrafo, a gente vai detalhar a ideia núcleo apresentada no tópico de parágrafo, tá? Apresentada ali na introdução, tá? São várias as estratégias que podem ser acionadas para a explanação da ideia núcleo, mas isso vai depender, em grande parte, do assunto e da finalidade da exposição. Então, como dizia Garcia, né, a gente vai utilizar essa base aqui do Garcia para poder listar algumas estratégias. Na verdade, as professoras utilizaram, eu estou apenas repassando. A gente tem aqui o desenvolvimento por detalhes, né, que seria a ideia núcleo especificada em pormenores. A gente vai destrinchar essa ideia núcleo. Então, aqui elas trouxeram um exemplo, né? A introdução falaria ali do desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água no Brasil. Então, como que a gente consegue desenvolver com detalhes? O pesquisador adverte que, apesar de 77% das águas de superfície da América estarem no Brasil, o país é um dos que mais sofrem com o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, o desperdício, a poluição ambiental e a violação da área de preservação dos cursos da água. Nem as águas subterrâneas estão protegidas. A falta de controle técnico nas perfurações e a construção sem a proteção sanitária adequada estão permitindo a contaminação dos lençóis freáticos e a limitação da vida útil da produção. Explica. Aí vamos lá. Aqui ele está dando detalhes, ó. Apesar de 77%, quem é o Brasil? O país é o que mais sofre aqui o desequilíbrio, né? Cadê? O país é o que mais sofre desequilíbrio, apesar dele ter 77% das águas de superfície da América, né? Fala aqui também das questões subterrâneas, porque está tendo aqui o quê? Contaminação dos lençóis freáticos. Então, ele vem detalhando o problema do desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água no Brasil. Tá? A gente tem uma outra estratégia, que é o desenvolvimento por confronto de ideias, tá? Nesse tipo de desenvolvimento, a gente vai utilizar o contraste, né, baseado nas diferenças, ou o paralelo, baseado nas semelhanças. Então, no exemplo que elas trouxeram, fala sobre diferença entre mecanismos linguísticos e mecanismos gramaticais de coesão textual. Mecanismos linguísticos e mecanismos gramaticais. Então, olha só, fala assim, né? As relações de sentido se manifestam por meio de mecanismos linguísticos que podem ser relacionados a dois grupos, o gramatical e o lexical. Então, a gente já tem duas ideias aqui. No grupo de mecanismos gramaticais, as relações de sentido se manifestam por certas categorias ligadas ao sistema fechado. Então, mecanismos gramaticais, sistema fechado, que seria a gramática. Já o grupo de mecanismos lexicais, como o próprio nome aponta, manifesta-se por intermédio de um sistema aberto do léxico, constantemente enriquecido por novas palavras. Então, ela traz aqui um contraponto, ela traz aqui um confronto. Um é um mecanismo aberto, um é um mecanismo fechado. Um fala da gramática, um fala do léxico. Pronto. A gente pode trabalhar também aqui com outro tópico, né, que é a natureza e a essência do ser humano. Então, por exemplo, antecipando-se a Freud, Shakespeare dizia que o homem é feito da mesma matéria dos seus sonhos. O medo, a angústia, o ciúme, o ódio, a luxúria, o amor assaltam nossas noites e se aferram à nossa alma, tornando-a frágil ou forte, ó. Má ou generosa. Em uma instância, somos o que sonhamos,
dizia, em última instância, somos o que sonhamos, dizia o autor de Hamlet. Então, percebe que ele traz aqui esses contrastes, né? O medo, a angústia, a luxúria, o amor, né? Tornam a nossa alma que ou ela fica frágil ou ela fica forte, ou ela fica má ou ela fica generosa. Cada um vai agir de uma forma. Coloca tem um paralelo aqui, né? Um desenvolvimento por paralelo, por semelhanças, né? Vamos colocar assim, por semelhanças, ok? Medo, angústia, ciúme, ódio, luxúria, amor assaltam nossas noites, por semelhanças, no paralelo. Tá? A gente pode também trabalhar o desenvolvimento por citação de exemplos, tá? É frequentemente utilizada no desenvolvimento de parágrafos didáticos. A gente busca, por exemplo, até discurso de autoridade, etc., né? Então, vamos ver aqui o tópico que elas colocaram, né? As péssimas condições de infraestrutura urbana causam a morte de mais de 50 mil pessoas por dia. Morrem 50 mil pessoas por dia por causas vinculadas estritamente à péssima infraestrutura urbana, como ingestão de água contaminada ou condições sanitárias inadequadas. Então, aqui, né, está dizendo aqui a razão da morte. Mas 70 milhões vivem em ambientes onde a fumaça do fogo com que se cozinha causa danos à saúde. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui com citação de exemplos. Né? Então, quais são os exemplos das 50 mil mortes? Pode ser ingestão de água contaminada ou condições sanitárias inadequadas. E ainda a morte por inalação. Tá? Morte por inalação. Beleza? A gente pode ter também o desenvolvimento por definição. Tá? Também é muito frequente na exposição didática e pode ser articulado ali a outros tipos de desenvolvimento, com a apresentação de exemplos e a descrição de detalhes. Então, a gente pode mesclar aqui o uso, né, o tipo de desenvolvimento que a gente vai fazer. Então, vamos ver aqui o verdadeiro objetivo da educação, segundo William Godwin. O verdadeiro objetivo da educação, escreveu William Godwin na primeira frase do seu Inquirer, como o de qualquer outro processo moral, é a geração de felicidade. Não conheço definição melhor do objetivo da educação, mas com todas as definições, essa é regressiva. Como todas as definições, essa é regressiva, fazendo-nos recuar em busca de outras mais abrangentes. O que, por exemplo, se quer dizer com a palavra geração? Trata-se de um processo natural que requer apenas estímulos ou de um regime reforçado por uma técnica especial de ensino? Poderá a felicidade ser definida de forma a incluir as vontades contraditórias de qualquer grupo comum de pessoas? Então, ele ainda traz aqui essa ideia de interrogação para a gente, né? Perceba que quando a gente faz a definição, a gente trabalha também com outros tipos de desenvolvimento, né? Então, quando ele fala assim, como o de qualquer outro processo moral é a geração de felicidade, né? O objetivo da educação seria a geração de felicidade. E aí ele vem trazer aqui outras definições da educação. E aí ele acaba explicando que a gente acaba buscando também outras definições mais abrangentes, e ele entra num questionário, né? Desenvolvimento por fundamentação da ideia núcleo. Fundamentação da ideia núcleo. Isso aqui é bem interessante quando a gente faz alguns textos argumentativos, né? A gente vai defender uma ideia. Nesse tipo de desenvolvimento, apresenta-se razões justificativas que irão sustentar a ideia núcleo. Por isso eu falo que em textos argumentativos tem. Tá? Então, aqui está o tópico de parágrafo, né? Nossa introdução falaria sobre o que lembra o Natal, né? Então, vem aqui. O Natal, mesmo sem qualquer conotação religiosa, sem qualquer compromisso confessional, lembra uma antiga e inarredável aspiração humana, a de um Deus entre nós, com a nossa carne. Tu está falando aqui de Jesus Cristo. Né? Independentemente do dogma e da fé, é comovente a história daquela judiazinha de 15 anos que aceitou sem espanto o anúncio do anjo de que geraria um Deus, daquele carpinteiro
que, de repente, sem aviso prévio, foi comunicado de que sua mulher geraria um Deus e se tornou o guardião da mulher e do menino. Então, aqui vem confirmando a história, a ideia do que a gente lembra ao pensar em Natal, né? Não necessariamente aqui nós temos uma argumentação, mas aqui a gente consegue fundamentar a ideia do porquê que a gente... Qual é o imaginário que temos sobre o Natal. Basicamente isso. Tá? Desenvolvimento por explanação das ideias em cadeia. É comum o autor, após apresentar a ideia núcleo no tópico lá, do parágrafo, né, na introdução, dividi-la em partes e analisar ou discutir cada uma dessas partes. Tá? Então, por exemplo, no tópico que ela colocou aqui, os brasileiros consomem remédios de forma exagerada e sem consultar o médico. A gente tem duas coisas aqui. Eles compram remédios, consomem remédios de maneira exagerada, usam muito remédio, e eles compram esse remédio sem consultar o médico, ou seja, sem prescrição. Tá? Então, ela usa, né? O brasileiro exagera nos remédios, consumindo-os sem consultar o médico, colocando sua saúde em risco. Levante a mão, ó, ela entra aqui, né, engajando o leitor. Ó. Levante a mão quem jamais tomou um remedinho receitado por um amigo ou foi até a farmácia comprar um medicamento e saiu de lá levando 2 ou mais na sacola. Eu sempre. Manter um estoque em casa também é comum. Então, vem, ó, detalhando. Tá? Vem aqui, qual é a palavra? Eu esqueci a palavra. Ela vem aqui explanando as ideias em cadeias. A gente consegue falar assim, ó, vai lá, compra o remédio sem receita, compra um remédio que foi indicado por um amigo, mantém um estoque em casa, tá? Guarda antibiótico que não vai poder utilizar nem tão cedo, guarda remédio controlado, tá? Então, a gente consegue vir ter essas ideias em cadeia aqui, tá bom? Eu não vou ler tudo não, mas a ideia a gente consegue ter, né? Aí explica aqui, ó, que o Brasil, é o 4º consumidor de medicamentos e o 8º mercado do mundo, movimentando cerca de 16 bilhões por ano. Só que aí ela diz o seguinte, ó, a maioria das pessoas não tem dinheiro para adquirir os itens, o que significa que há uma parcela comprando demais. Ou seja, existem pessoas que consomem além do que precisa, e que gera mais dinheiro ali para essa indústria, e outras pessoas que não têm dinheiro para comprar aquilo ali. Tá? Então, tem vem explicando, né, essa problemática aqui. Aí fala, os produtos com tarja vermelha são o principal alvo dessa venda fácil, o controle é mais rígido com as drogas e tarja preta, podem causar dependência, né? Pois uma via da receita fica retida na farmácia. Um dos desdobramentos dessa situação é que muita gente usa substâncias potentes sem necessidade. Então, vem aqui, ó, encadeando os problemas que podem causar ali, né, o uso desenfreado de medicamentos. Ok? Bom, podemos desenvolver nossos textos utilizando variadas estratégias lógico-expositivas, levando em consideração, é claro, o assunto e a finalidade do texto. Então, aqui tem um outro exercício, né, para a gente entender aqui qual é o tipo, qual é a estratégia lógico-expositiva que é utilizada. Nesse primeiro, vem falando assim, uma das questões que desafiam a imaginação humana é saber se estamos ou não sozinhos no universo. A NASA afirmou ter descoberto que ao menos uma região da superfície de Marte já esteve impregnada de água. Vem falando assim, é só a prova que dá materialidade à suspeita. Além de a própria água ser necessária para a vida como a conhecemos, seu estado de agregação líquido indica que as temperaturas não eram extremas, o que multiplica a possibilidade biológica no passado do planeta. Então, aqui a gente tem uma ideia de fundamentação da ideia núcleo, né? Da ideia de que pode existir, sim, vida em Marte. Então, aqui a gente vem fundamentando essa ideia, né? Aqui é um outro detalhe, aqui, vamos lá, durante anos os brasileiros cresceram ouvindo 3 afirmações de que Deus nasceu por aqui. O Brasil não tem furacões ou terremotos. O brasileiro é um homem cordial. E nessa terra não existe racismo. Olha que mentira, né? E aí vem aqui fazendo o quê? Vem dando exemplos para provar que aqui existe sim, tá?
o racismo. Por quê? É uma opinião forjada pelas histórias do cotidiano. E aí traz o exemplo. Ó, no Rio Grande do Sul, um jovem negro de 19 anos foi atropelado por uma BMW. O motorista branco não socorreu o rapaz, alegando tratar-se de um negro numa bicicleta roubada. Ele julgou e disse que era roubado. O mesmo argumento serviu ao neurologista, também branco, para justificar a demora no atendimento ao rapaz, que foi levado ao hospital Nossa Senhora de Graças, em Canoas, tal. Então, aqui a gente utiliza isso aqui para dar um exemplo, para justificar que isso é forjado pela história, né? E aqui, nessa última questão, é a última? Não, tem mais uma. Para a gente entender a maldade, é preciso entender antes os dois poderes de que somos feitos. Somos feitos de uma mistura de amor e de poder. Amor é um sentimento que nos liga a determinadas coisas e vai desde o simples gostar até o estar apaixonado e tal. Então, vem definindo aqui o amor, que é o amor. O amor é isso. O amor, ele quer abraçar, ele quer ficar perto. O amor é querer brincar com um animalzinho de estimação, etc. E tal. Então, é uma definição do que é o amor. E nessa última aqui, a gente tem a ciência aplicada, pode fazer muito bem, mas pode também fazer muito mal, né? E fala, a mesma ciência pode nutrir a vida, mas também destruí-la. É capaz do melhor e do pior. Então, a gente tem aqui um confronto de ideias. Vamos falar, então, sobre expressões de transição. A gente já viu isso em outras aulas, mas é interessante a gente passar isso aqui de novo, tá? Então, ao escrever um texto, qualquer um de nós, com um mínimo de sensibilidade, é capaz de perceber quando se passa de uma ideia para outra, de uma ideia a outra. Ou seja, a gente apresenta a ideia núcleo e depois a gente passa a desenvolvê-la, associando a essa primeira ideia outras ideias secundárias, mas não menos importantes, tá? Então, dessa maneira, a gente precisa dispor em parágrafos diferentes essas ideias articuladas e igualmente relevantes, relacionando, né, por meio de expressões adequadas à transição. A gente vai trabalhar ali com alguns conectores, algumas coisas, tá? Então, os encadeadores discursivos, que podem ser operadores argumentativos ou operadores de sequencialização, desempenham a tarefa de ligar uma ideia à outra, fazendo a transição entre parágrafos. Então, eu vou ter o meu parágrafo de introdução, eu vou começar o meu parágrafo de desenvolvimento, meu segundo parágrafo de desenvolvimento ele tem que vir linkado ao meu parágrafo anterior, tá? Então, eu vou utilizar esses encadeadores discursivos, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, vem falando, né? A vinda dos imigrantes foi ao encontro não só da necessidade que o Brasil tinha de mão de obra, certo desejo de embranquecimento da raça brasileira. Consequentemente, os imigrantes trazem ao país novos padrões de comportamento, Então, esse, consequentemente, liga esse parágrafo ao parágrafo anterior. Tá? Da mesma forma que em contraponto, vai ligar esse parágrafo ao parágrafo anterior. Beleza? Vamos ver, então, aqui os modos de desenvolvimento de parágrafos e tipos textuais. Isso aqui é bem legal, bem importante também. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas vale a pena. O desenvolvimento do parágrafo articula-se, muitas vezes, ao tipo de texto. Então, por exemplo, a enumeração por detalhes presta-se bem ao texto descritivo, a enumeração por detalhes. Tá? A enumeração por detalhes. Vamos ver aqui onde está a enumeração por detalhes. Explanação, ideias por cadeira. Definição, citação de exemplos. Cadê? Eu não vou achar. Confronto. Ó, por detalhes, ó, 77%, apesar de uma coisa tão, o país, mesmo ele sendo aquilo ali, ele sofre com isso aqui, então eu vou trazendo detalhes, tá? Tem a população tanto, tem um problema X, mas trabalha com não sei o quê, então eu venho descrevendo, eu utilizo ali essa enumeração por detalhes em textos descritivos, tá? Já o texto argumentativo, dentre outras possibilidades, desenvolve-se a partir de uma declaração inicial, tá? É sabido que, é notório que, sabemos que, tendo em vista, tá?
inserido no mundo comentado, ou seja, a gente tem que saber como trabalhar isso para conseguir engajar o nosso leitor, tá? Então, o nosso leitor. Por quê? Porque o texto argumentativo é aquele que eu quero convencer o meu leitor da ideia que eu tenho. Tá? O parágrafo desenvolvido por meio de exemplos específicos e de definições, tá? Articula-se perfeitamente aos textos expositivos. Tá? E aí pode ser objetivo ou subjetivo, mas eu trago exemplos específicos, tá? Então, para aprender algum idioma é preciso cumprir 4 etapas. A etapa de compreensão, a etapa de fala, a etapa de leitura e a etapa de escrita. A compreensão é responsável por isso e isso, e ela é feita dessa forma, definição. Então, estou expondo alguma coisa, ok? O desenvolvimento por confronto, né? O desenvolvimento por confronto e o desenvolvimento por fundamentação de ideia núcleo, ou por explanação de ideias em cadeia, serve muito bem para textos expositivos e argumentativos. Lembrando que um texto ele não é 100% argumentativo, ele não é 100% expositivo, ele não é 100% tal, tá? Ele é predominantemente alguma coisa. Então, a gente pode passear aqui nesse desenvolvimento, vou fundamentar uma ideia que eu estou querendo trabalhar. Eu quero falar sobre a fome. Então, vamos trabalhar ali ideias do porquê que as pessoas sentem fome hoje em dia, por que nem todo mundo tem comida na mesa hoje em dia. E eu posso trabalhar hora com uma parte expositiva, hora com uma parte argumentativa. Ok? Aqui, esse exercício serve para a gente utilizar conectores, né, para confirmar. Eu fiz aqui o exercício, mas eu não vou trabalhar isso com vocês agora. Vou deixar para que vocês façam. Tem ali o gabarito também, tá? E nesse texto, vamos ler aqui, ó. É preocupante o crescimento da violação nos grandes centros urbanos. A polícia procura explicar o índice elevado da violência em alguns estados brasileiros. A quantidade de armas comercializadas ilegalmente, o fácil acesso à bebida e às drogas e o aumento da pobreza. Quanto maiores a pobreza e o desemprego, mais intensas a violência e a criminalidade. Eu vou botar aqui, né? Além das causas mencionadas, existe outra difícil de quantificar, mais visível a olho nu, por quem quer que viva nessa grande... Perceba que eu tenho alguns argumentos aqui, eu trago uma certa opinião. Então, a gente tem aqui um texto com uma fundamentação da ideia núcleo, né? Eu tenho um texto aqui, um certo ponto argumentativo, né? Então, eu tenho ali a fundamentação da ideia núcleo, tá? Então, além de providências urgentes com o efetivo policiamento das cidades, não pode deixar de ser considerados propostas que visem... Eu tento defender ali uma ideia, tento fundamentar a minha ideia núcleo aqui, de quanto maiores a pobreza e o desemprego, mais intensa a violência e a criminalidade. Se ficou um pouco confuso isso aqui, leia o texto, faz o exercício que você vai entender bem tranquilamente, tá? Gente, as sugestões apontadas, elas não se esgotam, né? Porque eu posso utilizar várias, e é importante a preocupação em escrever de forma a expor e a fundamentar as ideias de uma maneira clara, objetiva e convincente, principalmente no texto argumentativo, ok? Então, quando a gente faz a escolha, né, é importante ter em mente que o desenvolvimento do parágrafo vai ser articulado ao tipo do texto de maneira geral. Então, se o objetivo é descrever, a enumeração por detalhes é uma boa forma de desenvolver um parágrafo. Se eu quero descrever algo, então eu vou enumerar de maneira detalhada. Mas se eu quero expor algo, as definições e os exemplos específicos vão atender melhor a um tipo textual expositivo e aí por diante. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Chama a gente aí para o nosso canal e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Ok, beijo, tchau.